Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com o seu comentário. Diz aí de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste a esta edição. E queremos conhecê-lo melhor. Aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code na tela e nos conte mais sobre você. E seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. Vamos agora às notícias desta edição. Em mais um evento em comemoração ao bicentenário da independência, a Marinha do Brasil promoveu uma revista naval que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O evento aconteceu na manhã deste sábado, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Mais de 2.000 militares, tripulantes de 11 navios, participaram, além de navios de marinhas amigas. A solenidade durou cerca de 2 horas e teve belos momentos e imagens. O presidente Jair Bolsonaro cogita ir a Londres ao velório da Rainha Elizabeth II. A equipe do presidente está fazendo ajustes para tentar conciliar sua ida ao Reino Unido com viagem à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. De acordo com o horário e dia, pode ser que eu vá. Na outra semana eu tenho 2 dias nos Estados Unidos, abertura dos trabalhos da ONU. Vou me fazer presente, disse Bolsonaro em fala à CNN Brasil. Se coincidir a véspera ou a despedida da rainha, há essa possibilidade de eu ir para o Reino Unido e participar do adeus a essa mulher que foi mais que uma rainha para aquele povo, foi um exemplo para todos nós do mundo, até mesmo durante a sua visita em 68 ao Brasil, que deixou saudade até hoje, acrescentou o presidente Jair Bolsonaro. Neste sábado aconteceu a proclamação de Charles como rei do Reino Unido, Charles III, não é? Então foi mais um momento envolvendo essa notícia que marcou a semana, a morte da rainha Elizabeth II. Da mesma forma que pretende ir aos eventos da despedida da rainha, o presidente Jair Bolsonaro visitou o norte do Tocantins, onde cumpriu a agenda da campanha em cidades da região ali, não é? E a gente falou, inclusive, na edição anterior. Mas durante sua visita, algo também chamou a atenção. Além dos eventos oficiais ali, também de campanha, ele resolveu fazer uma parada para se refrescar com tubaína no Tocantins. E encontrou populares queridos brasileiros, bateu um papo descontraído, foi ali em uma lanchonete, na venda, um bar, enfim. Momento que chamou a atenção e foi compartilhado nas redes sociais.
Você começa na escola. Você vai para a escola? Você já sabe alguma coisa da Vai lutar aí, vai lutar aí. Não, não tem chão não. Perdeu. Agora pode. Já era. Tem mais Tem Maria. É o pessoal que tá bebendo assim, né? Não é ele não. A campanha de Lula começou a distribuir em um evento com lideranças evangélicas, uma minoria de lideranças do Rio, que apoia o petista, um panfleto com a frase: "Não é pecado votar em Lula". O material é para rebater o que grande parte dos pastores vem afirmando, que evangélicos não devem votar em candidato que tenha o seu nome envolvido em escândalos, corrupção, enfim, ou candidatos da esquerda, nem no PT. Essa afirmação tem sido feita por muitos líderes evangélicos, pastores conhecidos, enfim. No entanto, o panfleto tenta dizer que os pastores estão errados. Também há até um jingle que a campanha do petista fez exclusivamente para o eleitorado evangélico. O crente deve sim votar em Lula. O crente deve sim, não é pecado não, diz a canção, que tenta convencer, nesta altura do campeonato, evangélicos a votarem em Lula. Foi distribuído também um panfleto com as propostas do petista, redigido de forma mais acessível, meio que cristã, a evangélicos. Antes de cada proposta de governo, tem até um versículo sobre o tema. Os pastores e fiéis que apoiam Lula presentes foram orientados a levar o material de campanha para suas igrejas. Resta saber o que a maioria do povo evangélico diz a respeito. E claro que os que aproveitam certos momentos para satirizar, ironizar, tirar onda e brincar não perderiam a oportunidade de construir momentos curiosos a partir da campanha eleitoral e seus diversos candidatos. Um deles virou meme e traz o William Bonner, o apresentador do Jornal Nacional, com as características de sua voz construídas por uma provável inteligência artificial. Hoje é possível imitar a voz de alguém, não é? Através de inteligência artificial. E ali, em um primeiro instante, se observa o William Bonner, a voz de William Bonner, dando a notícia de outra forma, não é? Do que a que foi dada no dia 7 de setembro. Sobre a multidão, não é? Nas ruas do Brasil, nas comemorações do bicentenário. Neste vídeo, meme que circula nas redes sociais, uma montagem evidentemente, aparece William Bonner e a sua voz artificial, mas com as características da voz de Bonner, dizendo: "Dia trágico hoje no Brasil". E então diz que a data foi trágica por conta de Bolsonaro ter conseguido reunir uma multidão inexplicável na data. Para a infelicidade de muitos petistas, especialmente para os da classe artística, aparece Bonner, não é? A montagem, e aí aparece uma artista aos gritos e desesperada, com a multidão que Bolsonaro reuniu na data. A voz, com as características de Bonner, ainda diz que
Reunir multidão é coisa que nosso querido ex-presidente Lula, que não deve nada à justiça, não consegue ser querido nem num boteco, ele não consegue fazer aparecer, lotar gente nem num boteco. E aí então aparece um evento do petista com um número insignificante de participantes. A montagem virou meme. Também tem outro vídeo, traz Siqueira, o apresentador da Rede TV, este feito por ele mesmo, onde Siqueira aparece assistindo às propagandas de diversos candidatos no horário eleitoral e com seu jeito curioso e engraçado, Siqueira Júnior demonstra todo o seu interesse no assunto. Na disputa pela reeleição ao Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro foi o entrevistado deste sábado, dia 10, de uma série de reportagens da revista Oeste, denominada série Oeste Entrevista. A série, com os presidenciáveis, será publicada nos próximos dias, não é? Também já aconteceu no dia 3, agora dia 10 e dia 17 de setembro. Ciro Gomes, do PDT, foi o primeiro, Jair Bolsonaro foi agora e Simone Tebet. Não cita aí a reportagem a respeito de outros candidatos, eventualmente, se aceitaram ou não quiseram participar da entrevista. Todos os postulantes ao cargo receberam, no entanto, o convite e as mesmas perguntas. Entre as perguntas, Bolsonaro respondeu qual a importância do agronegócio e como pretende lidar com esse setor na sua concepção. E então, Bolsonaro respondeu: a atividade agropecuária, desde os grandes produtores, passando pelos médios e pequenos produtores, até chegar à agricultura familiar, assim como a agroindústria, já se encontram em um estágio de amadurecimento reconhecido internacionalmente, sendo uma importante fonte geradora de emprego e renda e aumento do bem-estar da população, garantindo a segurança alimentar de bilhões de pessoas. O agronegócio se tornou fonte de exportação de alimentos para inúmeros países e foi um dos sustentáculos para a manutenção da economia forte durante a pandemia e para favorecer a balança comercial brasileira nas transações com outras nações. Ainda há muito a se caminhar em um mundo onde a população aumenta e as necessidades de alimentos também. A evolução tecnológica tem permitido que se aumente a produtividade sem a necessidade de aumento das áreas produtivas e continuem crescendo as safras sem causar desmatamento, sem danos ao meio ambiente e contribuindo para sua preservação. É preciso que o Brasil alcance outro patamar no setor, agregando ainda mais valor à sua produção. Após a reeleição, devem ser estimuladas empresas de beneficiamento com alta eficiência, com uso de tecnologia de ponta, incluindo startups, cooperativas, pequenos, médios e grandes produtores, dentre outros, que fazem parte da cadeia produtiva do agronegócio. A bioeconomia deve oferecer soluções sustentáveis dos mais variados sistemas de produção, a fim de substituir ao máximo recursos fósseis e não renováveis por energia limpa, disse o presidente. Ele ainda afirmou: vamos intensificar as ações de competitividade e transformação do agronegócio por meio do desenvolvimento e da incorporação de novas tecnologias biológicas, digitais e portadoras de inovação, permitindo o crescimento vertical da agropecuária com sustentabilidade econômica, social e ambiental. Em consonância com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o governo fortalecerá a promoção de sistemas sustentáveis de produção de alimentos e a implantação de práticas agrícolas que aumentem a produtividade e a produção, mantendo os ecossistemas e a capacidade de adaptação às mudanças do clima. Também terão especial atenção os programas de defesa agropecuária, dos quais dependem tanto a saúde humana, a contínua expansão da produção agropecuária brasileira e o acesso competitivo aos mercados externos. No tocante à pesquisa, serão formuladas estratégias para o investimento de recursos públicos em pesquisas de ponta. A tecnologia 5G e seus benefícios para o agronegócio, aliados às inovações tecnológicas e a malha de infraestrutura logística intermodal para escoamento das produções, assim como o Plano Nacional de Fertilizantes e o fortalecimento do Plano Safra, seguirão assim.
concomitantemente a emissão e a entrega de títulos de propriedade rural para a regularização fundiária de assentamentos e áreas públicas rurais da União, reduzindo drasticamente os conflitos fundiários e com assistência técnica e abertura de linhas de crédito, fomentando o desenvolvimento socioeconômico, gerando a harmonia necessária no campo e na cadeia produtiva nesse setor, disse o presidente em relação às suas ideias propostas envolvendo a agricultura no Brasil. O governo Bolsonaro já conseguiu 925 bilhões de reais de contratos de investimentos para os próximos 10 anos por meio de privatizações e concessões. A informação é do site Poder 360. Segundo o site, o número tem sido aventado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em conversas com investidores para fortalecer a ideia de que o país está em uma rota de crescimento sustentável. O investimento contratado para o Brasil será impulsionado de acordo com as informações pelos segmentos de óleo e gás, ferrovias, energia, rodovias, saneamento e telecomunicações. Se todos os projetos elaborados pelo governo Bolsonaro derem certo, o Brasil terá 2,9 trilhões de reais em investimentos na próxima década. Os números variam de 200 bilhões por ano a 300 bilhões daqui a 10 anos. Esses últimos dados constam do Monitor de Investimentos, uma plataforma digital em parceria entre o Ministério da Economia e o BID, com apoio financeiro até do governo do Reino Unido. A plataforma inclui projetos de todos os ministérios, como infraestrutura e desenvolvimento regional. A coligação pelo bem do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, ingressou no começo da noite desta sexta, dia 9, com uma ação no TSE contra as declarações de Lula, que afirmou que o 7 de setembro foi uma coisa muito engraçada e parecia uma reunião do Ku Klux Klan. A ação pede a retirada do ar de 3 vídeos do petista que comparou os apoiadores do presidente Bolsonaro que foram às ruas no 7 de setembro com integrantes deste grupo racista citado pelo petista. As declarações de Lula foram proferidas durante um comício em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e repercutiram negativamente. O petista citou ainda uma suposta falta de diversidade racial nas manifestações e criticou o protagonismo do empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, no desfile cívico-militar em Brasília. Não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador, disse Lula, contrariando as imagens que comprovaram que ele cometeu um equívoco, um erro ao afirmar isso, já que a multipluralidade de brasileiros nos eventos é comprovada facilmente através das imagens. O artista principal era o velho da Havan, disse o petista, que aparecia como se fosse o Louro José participando ativamente da campanha de Bolsonaro. Aí então, a repercussão das declarações do petista e inclusive foi até criticado Lula pelo próprio candidato do PDT também, Ciro Gomes, que falou chamar indistintamente uma plateia, mesmo que de seguidores frenéticos de membros da Ku Klux Klan, é tão grave e desrespeitoso quanto chamar alguém de nazista, disse Ciro Gomes no Twitter. Aí então, vamos ver no que vai dar. O presidente Bolsonaro, sua campanha entrou na justiça contra as declarações, até porque tem muitos brasileiros indignados com o que afirmou o petista. Mais de 136 mil estudantes e ex-estudantes aderiram à renegociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, em 9 meses de parcelamento especial, divulgou a Caixa Econômica Federal. Até agora foram concedidos 3,7 bilhões de reais em descontos. Instituída pela medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, a MP 1090, editada em 30 de dezembro do ano passado, a renegociação especial permite o parcelamento ou a liquidação do saldo devedor do FIES com descontos que podem chegar a 99%. A renegociação poderá ser pedida até 31 de dezembro deste ano e seguirá as regras da Resolução 51/2022, publicada em julho, e que permite o parcelamento dos débitos com descontos de 12% a 99%, dependendo do tempo de atraso.
Para facilitar a renegociação, a Caixa lançou o aplicativo Fies Caixa, que permite o refinanciamento das parcelas em atraso. Em cerca de 10 dias, o canal concedeu 395 milhões de reais, com dívida média de R$ 38 mil por contrato. Segundo o banco, 87% dos estudantes e ex-estudantes escolheram liquidar o saldo devido. Além de aderir à renegociação, o cliente pode fazer simulações e gerar os boletos de pagamento através do aplicativo lançado agora, recentemente. De acordo com a Caixa, até 1,2 milhão de clientes poderão renegociar débitos do FIES pelo aplicativo. Márcio França e Marcos Pontes empatam na margem de erro e dividem a liderança da corrida ao Senado em São Paulo, mostra a pesquisa Genial Quest divulgada nesta semana. Os candidatos são apoiados. O primeiro, França, apoiado pelo petista Lula. E o segundo, Marcos Pontes, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o ex-governador França tem 25% das intenções de voto, ele caiu 4 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, o astronauta e ex-ministro Marcos Pontes avançou de 12% em agosto para 23% agora. Janaína Pascoal, com 7%, está na terceira posição. Edson Aparecido, Tucano e Aldo Rebelo, ambos com 2%, dividem a quarta posição. Vivian Mendes, Ricardo Melão, Tito Bellini e Antônio Carlos têm 1%. A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 2 e 5 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos. O registro na Justiça Eleitoral é SP 04685/2022. Como já anunciado, o apresentador Ratinho do SBT irá entrevistar os presidenciáveis Ciro Gomes, do PDT, Jair Bolsonaro, PL, e Simone Tebet, MDB, todos candidatos à presidência da República que já confirmaram presença. O nome de Lula ainda não foi confirmado. As informações são do colunista Igor Gadelha, do Metrópolis. A primeira sabatina acontece nesta terça-feira, dia 13, com o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, portanto, nesta terça, estará no Ratinho, em Sabatina. Ciro será entrevistado no dia 19 e Tebet no dia 20. A assessoria do SBT disse que os presidenciáveis foram convidados e puderam escolher a data. Mais alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro.
Em tempos de novo rei no Reino Unido, um conto diz o seguinte: conta-se que um rei muito poderoso estava ficando velho. Ele concluiu que era chegada a hora de escolher entre seus 4 filhos, um herdeiro do trono. Então chamou-os, um de cada vez, para discutir a sucessão de seu reinado. Quando o primeiro filho entrou na sala do trono e se sentou, o rei dirigiu-se a ele. Meu filho, estou muito velho e não vou viver por muito tempo. Quero entregar meu reino ao filho que estiver mais capacitado a recebê-lo. Responda-me, se eu o nomeasse meu sucessor, o que você daria para o reino? Aquele filho era muito rico. Assim que foi feita a pergunta, ele respondeu: sou um homem muito abastado, rico. Se o Senhor me nomear seu sucessor, darei toda a minha riqueza. E este será o reino mais rico do mundo. Obrigado, filho, disse o rei, dispensando o rapaz. Quando o segundo filho entrou, o rei se dirigiu a ele. Meu filho, estou muito velho e não vou viver por muito tempo. Quero entregar meu reino ao filho que estiver mais capacitado a recebê-lo. Responda-me, filho, se eu o nomeasse meu sucessor, o que você daria para o reino? Aquele filho era muito inteligente. Assim que a pergunta foi feita, ele respondeu: sou um homem de grande inteligência, pai. Se o Senhor me nomear seu sucessor, darei toda a minha inteligência e este será o reino mais inteligente do mundo. Oh, obrigado, filho, disse o rei, dispensando o rapaz. Quando o terceiro filho entrou, o rei se dirigiu a ele. Meu filho, estou muito velho e não vou viver por muito tempo. Quero entregar meu reino ao filho que estiver mais capacitado a recebê-lo, filho. Responda-me, por favor. Se eu o nomeasse meu sucessor, o que você daria para o reino? Aquele filho era de muita força, ele era muito forte. E assim que a pergunta foi feita, ele respondeu: sou um homem de grande força, pai. Se o Senhor me nomear seu sucessor, darei toda a minha força, e este será o reino mais forte do mundo. Obrigado, filho, disse o rei, dispensando também o terceiro filho. O quarto filho entrou e foi cumprimentado pelo rei da mesma maneira que os outros 3. Meu filho, estou muito velho e não vou viver por muito tempo. Quero entregar meu reino ao filho que estiver mais capacitado a recebê-lo. Responda-me, filho, se eu o nomeasse meu sucessor, o que você daria para o reino? Aquele filho não era rico, nem inteligente, nem forte. Então ele respondeu: meu pai, o Senhor sabe que meus irmãos são muito mais ricos, mais inteligentes e mais fortes do que eu. Enquanto eles passaram anos cultivando esses atributos, eu tenho vivido no meio do povo desse reino. Fui solidário com as pessoas na doença e na tristeza. E aprendi a amá-las. Não tenho medo de andar no meio do povo. Receio que a única coisa que eu tenha para dar ao seu reino seja o meu amor pelo povo. Sei que meus irmãos têm muito mais a oferecer. Portanto, não ficarei desapontado se não for nomeado seu sucessor. Simplesmente continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Quando o rei morreu, o povo aguardou com ansiedade a notícia de quem seria afinal o novo rei. E uma grande alegria, como nunca foi vista, tomou conta do reino quando o povo soube que o quarto filho, o mais humilde, o que não temia andar no meio do povo, havia sido nomeado como seu sucessor. Pense nisso. Conto com você também em meu canal pessoal, sou Cleiton Basso. Pesquisa aí no YouTube Cleiton Basso e inscreva-se lá para outras reflexões especiais. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês.
um ótimo domingo e que Deus abençoe a você e a sua família.